Hogwarts Legacy, The Final Preview. Let's go. Mano, eu estou tão maluco por este jogo, eu já não aguento. We do not live in a world rich with great Harry Potter games. Nobody harbors warm feelings for the horde of chintzy, cynical movie tie-ins that plagued the PS2 and Xbox during the mid-2000s. So, when Portkey Games unveiled the big-budget Hogwarts Legacy in 2020, it was clear that the studio was aiming spectacularly high with its interpretation of Harry Potter. After a 2-hour hands-on, I can say with confidence that the wizarding world has rarely looked better. The lilting charm, cockeyed whimsy, and high fantasy hijinks of Hogwarts Legacy is rendered with dogmatic servitude to the books, while the combat and exploration, the game part of this video game, is robust enough to rope in more casual fans of the fiction. Nice. Unfortunately, it's all happening at the exact moment the world is reconsidering their lifelong ties to one of the greatest stories ever told. Oh mano, por amor de Deus, ouçam, pá, vamos voltar outra vez a esta merda desta polémica estúpida, que é ridícula e não faz sentido nenhum. Este jogo é extremamente popular. Sempre que existe um jogo extremamente popular, existe uma merda de um grupo de pessoas que teima em colar-se a essa cena e estar a denegrir ao máximo aquilo, porque são pessoas que não conseguem ver outras pessoas a divertir-se, ok? São legitimamente pessoas que não podem ver outras pessoas a gostar de alguma coisa, ok? Estas pessoas, para além de estarem muito mal resolvidas com a vida delas, necessitam que os outros tenham uma vida tão miserável como elas têm, ok? Esta questão da J.K. Rowling é uma não polémica. Eu já li as merdas que a J.K. Rowling escreveu e não são assim tão graves na sua síntese. As pessoas com quem a J.K. Rowling se dá ou deixa de dar, é com a J.K. Rowling. Eu não tenho nada a ver com essa merda, ok? Não quero saber. E muito sinceramente, mesmo que a J.K. Rowling tivesse dito algo que fosse abominável, ok? Quanto muito a mim fazia-me deixar de gostar da J.K. Rowling enquanto pessoa, deixar de prestar atenção àquilo que a J.K. Rowling diz e cagar nela completamente, focando-me só naquilo que é um universo que eu gosto, que é Harry Potter, e que foi ela que escreveu, ok? Eu estou-me a cagar. Até podia ter sido outro gajo qualquer que tivesse escrito o Harry Potter. Eu não quero saber. Eu só gosto do universo. Portanto, eu vou continuar a ver Harry Potter. Eu vou continuar a ver os Monstros Fantásticos. Eu vou continuar a jogar os jogos. Eu estou-me a cagar. Não quer saber, ok? Pá, isto... Eu acho que, genuinamente, quem acha que isto vai sequer afetar a forma como este jogo vai vender é porque é completamente alucinado, ok? Eu não sei como é que alguma pessoa acha que um grupo de pessoas a tentar fazer com que outras não joguem um jogo porque a criadora do universo, supostamente, alegadamente, segundo aquilo que eles dizem, disse coisas transfóbicas, meus amigos, ouçam, isso é um disparate, ok? Ninguém vai parar de se divertir por causa de um conceito abstrato que surgiu na vossa cabeça. Ninguém. Vocês não têm esse poder sobre seres humanos. Parem de achar que sim, ok? E foquem-se na vossa vida e resolvam-se. Por amor de Deus. Não, mano, a J.K. Rowling disse uma cena, basicamente aquilo que eu depreendi. Tudo começou quando ela agarrou num tweet qualquer, em que, em vez do termo mulher, estava pessoa que menstrua. Ela pegou nessa cena e disse: porquê é que não está aqui o termo representado mulher? As mulheres lutaram por tanta coisa durante tanto tempo e agora parece que as estão a omitir deste tipo de coisas. E a comunidade trans passou-se, basicamente. Porque supostamente aquilo de alguma forma pode representá-los. Percebem? Então, passaram-se com isso e desde aí que andam a fazer uma caça às bruxas a tudo o que a J.K. Rowling faz. Pronto. Tudo aquilo que a J.K. Rowling diz ou faz é motivo de cancelamento. Logo. Pá, mas imediato. E agora, já não estão só a ir atrás das coisas que a J.K. Rowling diz ou faz, mas sim de tudo aquilo que a J.K. Rowling fez na vida. Portanto, a J.K. Rowling escreveu este universo, tudo aquilo que sai sobre este universo é automaticamente cancelado por estes gajos. E até aqui tiveram alguma sorte, porquê? Porque os filmes de Monstros Fantásticos têm andado ali a levar um abanão com toda a controvérsia e todas as polémicas. Primeiro porque a Warner se desassociou do Johnny Depp e com toda a controvérsia com a cena da Amber Heard, as pessoas não quiseram ir ver este novo filme por causa disso. Portanto, o filme sofreu um duplo boicote, que foi das pessoas que estavam com o Johnny Depp que não quiseram ir ver o filme e também destas pessoas que acreditam legitimamente que a J.K. Rowling é transfóbica. Pronto. Então não quiseram ir ver o filme. O filme, pá, por si só, eu honestamente gostei do filme. Mas enfim, acho que é o melhor dos três, mas isto é a minha opinião.
As pessoas dizem que é o pior, mas eu acho que também dizem muito que é o pior por causa desta cultura um bocado woke de dizer que tudo é mau, não separando a arte do artista. Pronto, essa é a minha opinião em relação à cena. Em relação ao jogo, o que é que a J.K. Rowling tem a ver com isto? Nada. A J.K. Rowling não teve absolutamente nada a ver com o Hogwarts Legacy, só escreveu o universo. O Hogwarts Legacy foi desenvolvido pela Avalanche e por um projeto de pessoas que gosta do universo e que quis mandar isto para a frente e que achou que os fãs já mereciam uma cena destas. A J.K. Rowling tem rigorosamente nada a ver. Se calhar vai receber royalties, provavelmente, é possível. Mas foda-se. Percebem? É uma parvoíce. If you haven't been keeping up with the information drip, Hogwarts Legacy takes place in the late 19th century. Claro. And therefore it operates independently from some of the more familiar touchstones of Potter lore. No Voldemort, no Dumbledore, no multitude of Weasley surnames. You play as a fifth-year transfer student that will be built with a potent character creator, denoting complexion, hair color, eyebrow shading, and yes, body types, vocal tenor, and the choice to be referred to as either a witch or a wizard. Honestamente, isto é das melhores cenas deste jogo, que é para desviar-se completamente da história dos filmes. Afterwards, you'll be quickly implanted directly into the day-to-day scholastic rhythms of Hogwarts. My time with the game was brokered into two major sections. A treacherous story chapter where I was asked to both infiltrate and destabilize a nefarious dragon cockfighting ring, and a dulcet afternoon on the castle grounds, where I solved side quests, played minigames, and soaked in the Persona-like splendor of simply hanging out at school. The combat was the highlight for me, which I was not expecting. In previous Potter games, the Quicksilver Wizard clashes of the books are reduced to dull, rote, third-person shooting galleries. Harry, Ron, and Hermione taking on an endless series of identical Death Eaters who all seem to brandish magical facsimiles of shotguns and sniper rifles. Whoa. Hogwarts Legacy changes the formula considerably. Despite the projectiles ricocheting back and forth across the arenas, the game functions more like a Ninja Gaiden-esque combo masher. Your character automatically locks onto wherever they're facing, and the hocus pocus that comes cascading out of your wand can be chained together like a screen-filling, health bar obliterating Marvel vs. Capcom tsunami. Game director Alan 2 compares the system to a sort of long-range dueling. Your arsenal is mapped to the face buttons, and after messing around with the controls for a few minutes, I was able to come up with some wild, improvised concoctions. I'd Leviosa my enemy into the air, tag them with some basic filler casts, pull them in close with an Accio before setting them aflame with the Incendio. The physics engine absolutely revels in your chaos. Bodies fly across the map like they've become weightless and boneless at the mercy of your command. Harry Potter video games have tried and failed to replicate the fiction's unique take on spellcasting for decades. Portkey seems to have established a structure that will likely be Não parece que vá ser muito years difícil, ao menos. My stint wandering around Hogwarts itself wasn't quite as exciting as my trip to the Dragon's Den. My character enjoyed a peaceful free roam back at home on the back of their flying broom, the Roach of Hogwarts Legacy, where they poked around nooks and crannies of the castle, soaking up collectibles, deciphering basic puzzles, and completing the menial tasks assigned to me by my classmates. One of them accidentally put a charm on her books that caused them to flutter around in the air. Não, a spell está lá ainda. Já vejo isso, peraí. Outside, in a courtyard, I joined a round of what can only be described as wizard's curling. My adversary and I used our wands to usher a set of leather balls down a wooden platform. The closer they got to the edge without falling off, the more points we'd score. These distractions were pretty lightweight. Portkey didn't allow us to delve into, say, potions class or a meaty side quest digression, which left me hoping that Hogwarts Legacy will include some finer character moments outside of the core campaign. Let us broker a genuine camaraderie with the other denizens of the school. A Harry Potter game can only hit its marks if, by the end of the runtime, we're willing to lay down our lives for a kindly groundskeeper or an eccentric headmaster.
It should also be said that Hogwarts Legacy appears to be swimming in the darker edges of the Ei, eu canon. quero fazer side missions, It bro. was Neste jogo quero shocking fazer to side see that missions. one of the spells on my combat hotbar was Crucio, better known to the layman as the torture spell, which inflicts searing white-hot pain in its target. In the Harry Potter universe, Crucio is one of the 3 unforgivable curses, a huge Na verdade é a mais usada por toda a Perhaps gente. these are the themes Hogwarts Legacy Mas já te intends comando. to deal with. How did Crucio become unforgivable anyways? Some of the finishing moves equipped my character were similarly macabre. After charging up a meter and tapping the 2 shoulder buttons, my avatar could reduce a rival wizard into a pile of sooty Looney Tunes dust. The Harry Potter books are centered around the purity of teenaged friendship, so it is weird to watch a 5th year take a life. Again, maybe Hogwarts Legacy intends to explore some of those questions. On first brush, though, it's pretty jarring. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Of course, anyone who chooses to play Hogwarts Legacy Pá, must contend não sei, with mano. all Estou a decidir sorts ainda, of mas acho que é provável que contradictions, jogue no PC. most of which are far more important than the usual dissonance we tend to find in video games. J.K. Rowling has established herself as one of the most prominent anti-trans mouthpieces on the planet. The character creator in Hogwarts Legacy offers a huge amount of gender diversity, but that cannot change the fact that the author of these books remains the proprietor of the Harry Potter intellectual property. If purchasing this video game feels like a tacit endorsement of Rowling's retrograde worldview... Mas a cena que eu queria perceber era... Pá, a própria IGN está a alimentar esta cena. Pá, gostava mesmo, genuinamente, eu já fiz este desafio várias vezes às pessoas, que me apresentassem as provas factuais em como ela é uma das pessoas mais anti-trans do mundo neste momento. É que eu não consigo encontrar. Eu vou à procura dessa informação para tentar perceber um pouco mais as pessoas que estão contra a J.K. Rowling e não consigo entender. Não consigo. Daquilo que eu leio, não me parece que ela tenha dito assim nada por aí além, meu. É muito estranho. Ainda não comprei. Já comprei, eu tenho as 2 versões. Comprei para a PS5 e para o PC. Já tinha dado pre-order na Instant Gaming há anos. Há meses atrás. Pai, 4 ou 5 meses. A Deluxe Edition. E da PlayStation dei há poucos meses. Nobody can say you're wrong. I spoke with Alan too about these questions during my visit, and you can read the results of our conversation on IGN. Vou começar dia You're not 7. likely to find a O jogo sai dia clean 7. answer to those concerns. É mesmo dia 7 que sai. Ou seja, eu estive a ver na PlayStation e o jogo sai daqui a 6 dias e poucas horas. Portanto, sai à meia-noite de dia 7. Sai mesmo genuinamente dia 7 à meia-noite. Portanto, de 6 para 7, sai à meia-noite. It looks like we're finally getting a good Harry Potter game. Sai na Shouldn't it terça. feel better than this? À For more on meia-noite. Hogwarts Legacy, check out the official cinematic trailer as well as some Dark Arts Battle Arena Pá, gameplay. eu quero fazer live nesse And for dia, mas vai everything ser um else in the bocadinho world of diferente. video games, stick Vamos ver se with ainda IGN. conseguimos aplicar isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai haver stream, vai. Acho que mesmo... Malta, Ryzen, ouve, o conteúdo exclusivo da PS5 é uma quest. E eu posso ir à PS5 fazer essa quest. É uma quest. Agora, é pesar as coisas. Vocês querem o jogo com uma performance do caralhão num Super PC ou querem o jogo numa performance de uma consola PlayStation 5? É que eu, para mim, honestamente, prefiro jogar no PC e perder uma quest. Pá, para mim prefiro assim. 6 para 7, sim. Pois, exato, posso sempre ir à consola fazer a quest. Jogo no PC com o comando Xbox. Pronto, está feito. É uma parvoíce estar aí jogar à PlayStation. Acho que não faz sentido. Não sei. Mas pronto. Olha, então vais passar muito tempo sem vir aqui, Dani, porque eu vou jogar muito Hogwarts Legacy, bro. Vou-te já dizer.